Fala pessoal, eu sou o Jet Chaves. No vídeo de hoje vamos ver como configurar o TLS no Ingress Nginx. Bora lá pro computador. Antes da gente começar aqui com a configuração, eu vou explicar como é que foi montado o ambiente. Eu estou seguindo, dando quase que continuidade no que a gente tinha feito antes, que era a instalação do Ingress e estava funcionando já o HTTP. Eu só alterei que eu criei dois novos namespace, coloquei uma aplicação em um namespace, outra aplicação em outro, e troquei o host. Antes era teste, agora é site A, site B. Criei um certificado para a gente utilizar o TLS, né, o HTTPS. Obrigatoriamente a gente precisa ter o certificado. Nesse laboratório aqui é um certificado que eu criei a CA e assinei, mas a gente na vida real a gente vai usar um certificado ou comprado, gerado por alguma autoridade certificadora, ou criado utilizando o Let's Encrypt, né? Mas essa estrutura que está aqui, ó, que aqui tem o meu certificado, como o name dele aqui, né, lab.lan, ele foi assinado por essa intermediária aqui, GED CA Intermediate, e essa CA Intermediate foi assinada pela CA Root. A gente nunca vai conseguir ter um certificado que vai ser gerado pela CA Root, por questões de segurança. Quando a gente comprar, e mesmo no Let's Encrypt, sempre quem vai assinar a requisição é uma intermediária. Às vezes pode ter até mais de uma aqui, mas sempre vai ser uma intermediária que vai assinar. Normalmente, o que acontece? No navegador ou no sistema operacional, a gente vai ter instalado a CA root, que é o que a gente precisa de forma obrigatória. A intermediária são poucas que têm instalado, mas não é problema, porque o certificado da intermediária a gente vai passar pelo servidor. Eu vou fechar aqui, vou acessar aqui o meu gerenciador certificado do Windows, né? E vou deletar a intermediária aqui, porque para o nosso teste a gente tem que estar sem a intermediária. E a gente pode ver que comparado aqui, vamos ver aqui, ó, certificados raiz, a gente tem um monte. Agora, intermediário, que está aqui, ó, a gente tem pouco, que é o normal. A gente realmente não tem tanto. Mas a gente vai dar continuidade. Eu vou aproveitar. Eu já estou com tudo rodando aqui. Vamos mostrar. A gente está com o Ingress instalado. Tá aqui, ó. O Ingress continua instalado, que a gente fez no último vídeo, né? E eu subi ele como deploy. Eu não subi como daemon set. Por quê? Porque eu tenho um Metal LB, então eu não tenho necessidade de expor utilizando o IP do host. Vamos mostrar aqui. Então, kubectl get service-n ingress. A gente pode ver que esse aqui é o serviço que foi instalado, né? Junto com o ingress do Nginx. Ele é do tipo load balance e eu já aprendi o IP. E eu já criei as entradas de host aqui, porque eu criei igual eu falei. Eu criei o site A, dá uma olhada aqui, kubectl ingress, vou botar um "-a" maiúsculo, que é a mesma coisa de all namespace. Então eu mostro todos os ingress que tiver configurado em todos os namespace. Faltou o get, vamos dar um get. Então o que eu fiz? Eu criei um namespace A, namespace B, botei aqui a classe, né? Aí eu tenho o host site A, lablan, e o site B, lablan. Só que a gente pode ver que ele está só HTTP, está na porta 80. Então, como eu havia comentado, para funcionar a gente precisa de um certificado. Eu vou ter aqui o meu certificado e minha chave. A gente precisa dessas duas coisas para poder configurar um HTTPS em qualquer aplicação, não só no Kubernetes. Se fosse um Apache, um Nginx, é a mesma coisa. E aqui está a CA, o certificado da intermediária. Eu vou mostrar depois a gente utilizando. A gente vai poder ver, ó, mostrar aqui o certificado. Aqui a gente vê que só tem um certificado, ó, Begin Certificate e o End Certificate. Normalmente as empresas mandam dessa forma, eles vão mandar um certificado para a gente, né, depois que você comprou, e às vezes eles mandam também a intermediária, sabe? A gente vai precisar disso para a gente poder gerar uma cadeia e não ter problema com o certificado. Mas isso aqui a gente vai fazer os testes, eu vou explicando de acordo com o que a gente for fazer nos laboratórios. Como que o Kubernetes recebe a parte de certificado? É através do secret. Então nós vamos criar um secret que vai ser utilizado pelo Ingress. No nosso ambiente aqui, o domínio é igual para todos. É lab.lan. Então facilita, porque se a gente tem um domínio só, eu posso gerar um certificado com a wildcard, né? Que é aquele certificado com asterisco, asterisco.lab.lan, por exemplo. Isso daqui é um wildcard. Então, eu tenho um domínio único e eu posso botar várias URLs aqui. Então, eu posso botar igual a gente vai testar site A e site B.
Então vamos criar, só que acontece. Esse secret precisa estar no mesmo namespace onde o Ingress está. Então a gente tem agora o namespace site A e o namespace site B. Então vou ter que criar duas vezes. Então a gente vai fazer um kubectl e outra. A gente pode utilizar esse comando, né, com kubectl create, ou a gente pode pegar, mostrar aqui, e copiar um YAML, fazer a substituição e configurar. O primeiro aqui eu vou fazer via linha de comando e depois a gente vai fazer uma atualização aqui nessa parte de TLS. Aí eu faço editando o YAML. Então vai ser um kubectl create secret. Aí a gente tem que falar qual é o tipo. Como é certificado, o tipo dele é TLS. A gente vai dar um nome para ele. Eu vou botar lab, lan, traço, SSL. Esse nome aqui você coloca o que você achar melhor. A gente vai passar um parâmetro aqui, que é cert. Aí eu vou informar o nome do arquivo que tem o certificado, que é o lab lan crt. Espera aqui que está dando uma travadinha. E a gente vai passar a chave, esse outro parâmetro, que é o que tem a chave. É o arquivo de chave, se chama lab.lan key. Aí eu vou colocar aqui o namespace, que nem eu falei, ele precisa estar no namespace que está o Ingress. Então eu vou criar um aqui para o A e vou ter que criar também para o B. Então vamos dar uma olhada aqui agora. kubectl get secret-n site A. A gente criou com sucesso. Site B também. Agora a gente vai fazer um ajuste na configuração do Ingress para que funcione via TLS. Aqui na documentação, e lembrando, todos os comandos que eu utilizo, todos os links, referência vão estar na descrição do vídeo. Então a gente vai descer, criamos aqui. Agora a gente vai fazer a edição do Ingress. A gente pode usar o kubectl edit e editar o Ingress se ele já existir, que é o nosso caso. Ou a gente pode fazer igual na outra aula. A gente pode utilizar um Ingress, criar um Ingress, né, utilizando o kubectl create Ingress. A diferença daquele é que depois do serviço aqui, da porta do serviço, a gente vai adicionar essa parte. A gente vai botar vírgula, tls igual e o nome do secret, certo? Então, vamos voltar aqui e fazer uma configuração. Vamos editar kubectl edit ingress -n site A e o nome do Ingress que já existe. O nome do Ingress também é site A. Eu vou editar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui na parte de rules. No mesmo alinhamento, a gente vai escrever TLS, dois pontos, vamos para baixo. Aí aqui a gente vai escrever hosts, no plural. E aqui é só host, né? Do rule. Aqui são hosts. E o nome que a gente colocar no hosts tem que ser exatamente igual a esse daqui. Porque essa parte do rules aqui não some. A gente vai precisar dela ainda. Então a gente vem para cá, coloca aqui outro tracinho e a URL. Aí a gente vai colocar aqui o seguinte, secret name, dois pontos, o nome que a gente deu para o secret, que foi lab.lan -ssl. Eu não consigo passar aqui na frente, tipo, namespace barra o secret. Por isso que o secret tem que estar no mesmo lugar onde o Ingress vai estar. Vamos ver se eu fiz certo. Então, vamos kubectl get ingress -n site A. Ó, a gente pode ver que antes estava só a porta 80. Agora nós temos a 80 e a 443. Vou aproveitar, vou fazer a edição também no site B. Mesma coisa, a gente vai vir aqui com o alinhamento do rules, TLS, dois pontos, vamos descer, hosts, dois pontos. Eu vou dar aqui o mesmo host. Então, site B, vou alinhar aqui no hosts, secret name, dois pontos, lab.lan -ssl. Vou salvar, agora eu vou dar um kubectl get ingress -a, que ele mostra os dois. A gente pode ver que os dois agora têm a porta 443 na frente. Então, vamos fazer um teste aqui. Vou abrir o Firefox. Aqui já estava configurado, ó, já tinha acessado. Só que a gente pode ver que o cadeadinho aqui está com que a conexão não é segura. Então, eu vou dar um Ctrl F5 aqui. Ele já redirecionou para o HTTPS. Aqui vai ser a mesma coisa. Mas o que acontece? A gente redirecionou, eu tenho um certificado, que aqui a gente está simulando como se fosse um certificado válido, porque eu tenho um root instalado. Só que por que ele está mostrando para a gente que esse certificado aqui ele não conseguiu validar? Por causa da intermediária. É que eu falei, se no sistema operacional eu tivesse o certificado da intermediária instalado, ele não traria esse erro, porque ele consegue validar toda a cadeia.
Ele fala, ó, esse certificado foi assinado por quem? Esse meu certificado foi assinado pela intermediária. Só que eu não tenho uma intermediária para poder comprovar. Não, esse cara realmente foi assinado pela intermediária. Eu não sei, eu não tenho esse certificado. Eu consigo validar a intermediária depois que eu tiver, porque o root eu tenho. Aí o que acontece? Para resolver esse tipo de problema, a gente passa tanto o certificado da gente, quanto o certificado da intermediária já no servidor. Então eu criei o secret aqui de propósito. Porque se a gente olhar igual eu tinha conversado, se a gente der uma olhada aqui no CRT, que é o certificado, só tem um. Então eu não tenho uma cadeia. A intermediária está ali, mas eu não utilizei, né? Então como é que a gente faz para gerar a cadeia? A gente vai dar um cat e é sempre de baixo para cima. Então vai vir primeiro o certificado que foi gerado, né, da gente, e depois a gente coloca a intermediária. Então vem o nosso certificado, depois vem o certificado da intermediária e a gente aponta para que ele saia para algum lugar. Então vou escrever aqui chain.lab.lan.crt. Então se a gente olhar agora cat chain, agora nós temos 2 certificados aqui dentro, tá vendo? Como é que eu sei que eu fiz a ordem certa? A gente pode usar ainda o seguinte, a gente pode dar um OpenSSL x509 menos noAuth menos subject menos in e passar o certificado que a gente botou a cadeia. Esse comando aqui tem que retornar para a gente aqui no comuname o nosso certificado. Se ele retornar aqui no comuname o nome da intermediária, é que essa ordem aqui do cat foi feita errada. A intermediária veio antes do lab aqui, que é o nosso certificado, e isso daqui vai influenciar. Então, isso daqui tem uma ordem certa. Então, tem que ser o nosso certificado, depois a intermediária, jogando no arquivo. Como eu havia comentado, a gente podia criar o secret, né, utilizando o kubectl ou editar. Então, a gente vai aproveitar agora para fazer essa edição. Se eu tentar criar de novo, ele vai dizer que já existe. Então, eu não consigo atualizar. Eu conseguiria utilizar um kubectl patch, só que é um pouco mais complicado. E o certificado, dentro do secret, ele fica codificado em base 64. Vamos pegar primeiro essa codificação. A gente vai dar um cat aqui no chain, o que tem a cadeia, né, o que tem os 2 certificados, pipe base 64 menos W0. Esse menos W0 é para não ter quebra de linha, porque não pode ter quebra de linha no arquivo. Aqui ele mostra como se fosse uma quebra de linha, porque ele não cabe na tela toda. Mas isso aqui é uma linha só. Vou copiar tudo e vamos editar. Então agora eu vou dar um kubectl edit secret. A gente vai mexer no secret. Vamos mexer primeiro no site A. E o secret lá se chama lab.lan.ssl. Eu vou vir aqui no vim para que eu não tenha quebra de linha. A gente vem, dá 2 pontos, set no wrap. Aí ele vai e tira a quebra de linha. A nossa chave não mudou. Se tivesse mudado, a gente teria que fazer o mesmo procedimento, mas não mudou. A gente só quer trocar o certificado e botar um certificado onde a cadeia esteja completa. Então vai ser um cert, 2 pontos. Vou colar aqui o conteúdo. Vou voltar para o início e vou remover esse daqui que é o antigo. Eu só posso deixar um, né? Então vou remover, pronto. Dessa forma eu atualizei o arquivo já existente. Aqui é o TLS CRT, então aqui é o certificado. E aqui é o key. O key eu não alterei, já está tudo certo. Vou sair e salvar. Vou fazer por enquanto só no site A. E a gente vai ver aqui que provavelmente o site A agora vai funcionar. Porque por mais que eu não tenha intermediária, o servidor está fornecendo. E eu consigo validar que aquela intermediária foi assinada porque eu tenho a raiz. Então a gente vai dar um Ctrl F5 aqui. Aí. Agora o B não, porque eu não mexi no B, né? A gente só mexeu no A. O B continua dando erro. Só que o certificado é o mesmo. A gente vai vir aqui, informações, vamos ver o certificado. E aqui ele traz a cadeia. Ele fala que tem o nosso certificado, que foi assinado pela essa intermediária, e essa intermediária foi assinada por essa root. E eu só tenho no meu servidor a root. Só que o servidor passou. Isso daqui vale para qualquer coisa, não é só para o Kubernetes. Sempre que a gente for instalar um certificado no servidor Apache, Nginx, F5, qualquer coisa do tipo, tem que passar sempre a cadeia completa. Então tem que ser o seu certificado, mas todas as intermediárias. O root não precisa, porque se o root não existir na máquina, não vai funcionar de forma alguma. Esse é o problema do certificado autoassinado, né? Então aqui a gente viu agora que funcionou. Agora a gente vai ajustar aqui
No B também. Lá. R. Vou dar um edit aqui, que os nomes são parecidos. Eu só vou trocar aqui o namespace site B e o nome que eu botei até para o secret é o mesmo. Eu vou dar aquele set no wrap e vamos fazer o seguinte. Vou criar uma entrada nova, tls.crt. Vamos colar aqui. Vou de colar, vou apagar o certificado antigo, vou salvar. Agora eu vou voltar aqui no site B, vai voltar no site B e vamos fazer um Ctrl F5. Agora o site B também está funcionando. E a gente vai poder verificar aqui que o certificado é exatamente o mesmo. O common name, lab.lan, a intermediária é a mesma, que é o mesmo certificado, né? Aí fala, tá, mas como é que está funcionando, sendo que aqui é site B, lá no outro é site A e o LAN, só que o common name que está aparecendo é só lab.lan. Todo certificado vai ter um alternative name. Se não tiver, ele nem funciona. Então, eu tenho aqui o wildcard. Ó. Vale o que está no common name e o que está nos alternative name. É isso que faz a validação se aquele site é ou não válido. Entendeu? A URL que você está digitando ali, o certificado tem que bater. Então, meu site A e o site B, ele entra nesse asterisco. Então, eu consigo fazer funcionar. Agora, só que igual a gente viu, o nosso domínio é o mesmo, tanto no site A quanto no site B, porém eu tive que criar 2 secrets. Esse negócio de criar 2 secrets é um pouco chato, porque vamos supor, a gente tem 2 namespaces só, beleza, é fácil. Esse certificado expirou, a gente vai fazer uma atualização. Só que, vamos supor, igual eu tinha comentado, eu tenho, sei lá, 10 namespaces, 50 namespaces. Então, cada vez que eu criar um namespace, eu tenho que criar um secret dentro dele, porque eu não consigo reaproveitar o de outro no Ingress. Então isso aqui já vai começando a se tornar inviável. Aí o que a gente faz então? A gente faz a edição global, porque o Nginx ele tem algumas configurações que são globais. Que nem aqui, eu não estava HTTP, eu não precisei alterar aqui para HTTPS. A gente já recebe um código de redirecionamento e ele redireciona qualquer requisição que chegar para o HTTP, ele redireciona para o HTTPS. Basta ter aquela informação de TLS dentro do Ingress. Isso aqui já é automático. Se quiser desabilitar, aí a gente tem que passar algumas annotations. A gente pode vir aqui nessa documentação. Essa documentação aqui são todas as annotations que tem dentro do... que a gente pode usar no Nginx. Então a gente vai ter uma aqui, ó, que é SSL Redirect. Vamos procurar ela aqui. Essa primeira. O padrão dela, ela está true, configurado. Então a gente consegue fazer, alterar aqui. Não quero que seja redirecionado quando acessar HTTP, que vai direto para o HTTPS. Via annotation. Aí a gente pode fazer no config map. Aí isso daí vai ser expandido de forma global. Ou a gente pode fazer só no Ingress. Então só aquele Ingress, essas configurações de annotation vão funcionar só para aquele Ingress. Então, mas como que a gente faz para alterar o certificado global? A gente vai vir aqui, nós vamos fazer a seguinte configuração. A gente vai dar uma olhada, é igual eu comentei. Eu instalei o Ingress aqui, como eu tenho o MetalLB, como deploy. Então vamos só validar. kubectl get deploy -n, o namespace onde eu instalei o Ingress. A gente pode ver que eu tenho um deploy chamado Ingress Nginx Controller. Se você subiu como um daemon set, ele não vai estar no deploy, ele vai estar aqui, kubectl get daemon set. Eu não tenho nada porque eu subi como deploy. Então eu vou editar o deploy. Então eu vou vir aqui, ó, kubectl edit deploy -n. Eu vou botar o Ingress. Vou dar um tab que ele vai completar para mim, que é esse nome aqui. Então eu vou fazer uma edição nele. Aí a gente vai lá nos argumentos. Então a gente vai caçar a parte aqui onde tem args, ó. A gente vai aqui na parte de args. A gente pode botar lá no final. Não tem necessidade de ter uma posição certa não. Só tem que indentar de forma correta. E eu vou adicionar o seguinte, eu vou adicionar esse parâmetro aqui que está na documentação, que é o default SSL certificate. Aí eu vou colar essa informação. Aqui é diferente, aqui não é o Ingress, aqui é um deploy. Se eu quiser criar esse certificado em outro namespace, ele consegue ler de qualquer namespace. Eu só tenho que colocar aqui, tipo, default barra o nome do secret, né? Eu preferiria criar esse certificado dentro do namespace onde está sendo usado, no caso o Ingress. Então eu criaria esse secret dentro do Ingress-Nginx, para mim fica melhor a organização. Então vamos fazer dessa forma, né?
Mas é só para entender que se você criar em outro local, tem como utilizar. Então, como o secret vai estar no mesmo namespace que o Nginx, eu não vou precisar mexer. Eu vou botar o mesmo nome. Vou botar um lab, lan-ssl. Vamos sair aqui, vamos salvar. Beleza. Ele vai criar um novo container para poder, um novo pod para poder ler essa nova configuração. Então vamos criar novamente aqui o secret. Ó, eu vou usar o comando porque fica mais fácil. Então vai ser um kubectl create secret, o tipo dele TLS. Eu vou dar o mesmo nome, né? lab-lan-ssl. Eu vou trocar aqui o certificado, que agora eu quero o certificado que tem a cadeia, eu não quero o certificado simples. Então eu vou botar aqui chain, a chave e o namespace eu vou trocar. Eu vou botar no ingress Nginx. Ele vai criar o certificado para mim. Inclusive, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deletar os outros certificados nos outros namespace. E agora quando a gente for fazer a gestão do certificado, o certificado está próximo de expirar. Eu tenho que atualizar. Eu só vou em um local e atualizo somente ali. Eu não tenho que ir em vários namespace, pegar várias secrets e ficar atualizando. Então vou dar um kubectl delete secret "-n, site A, né, que a gente criou, e vou deletar também do site B. Agora a gente só tem o secret lá no ingress do Nginx e a gente alterou a configuração global para utilizar. Então a gente vai voltar aqui de novo. Vamos aqui, site A, Ctrl F5, vamos ver se vai continuar funcionando. Parou de funcionar. Quer dizer, provavelmente a gente tem que passar o namespace de toda forma. kubectl getPod, vamos só ver se subiu. Subiu. Vamos olhar aqui o secret, que eu posso ter escrito errado. Secret do tipo TLS, igual eu havia comentado. lab.lan, beleza. Vamos colocar aqui, vamos editar novamente. Deploy, no meu caso. Vamos vir aqui, ao invés de botar somente o nome, eu vou botar agora o nome do namespace, barra, por mais que seja o mesmo namespace, pelo jeito ele não consegue ler. O namespace tem que ser explícito. Vamos salvar e vamos dar um kubectl getPod "-n ingress. Vamos esperar ele recriar. Ele está recriando aqui para ele poder carregar essa configuração. Beleza, ele já subiu, 12 segundos. Vamos voltar aqui, vamos dar um Ctrl F5 ver se agora está funcionando. Agora voltou a funcionar. Então é isso, eu não tinha nem me atentado a isso. Mesmo que esteja o secret no mesmo namespace, isso lá na parte do deploy e do daemon set. Globalmente, né? A gente tem que passar de toda forma o namespace onde o secret vai estar. Com o secret no global, a configuração fica até um pouco mais simples, porque a gente pode pegar aqui, ó, vamos editar aqui o ingress. A gente vai dar um kubectl edit ingress "-n site A, porque a gente estava passando aqui nesse TLS esse secret name, não tem mais necessidade. Então a gente fica só TLS, o hosts, e esse host aqui tem que dar match com esse mesmo que está aqui, porque agora, como eu não passei o nome da secret, ele sabe que vai usar o secret do global. Então eu posso salvar aqui, vamos editar agora o B para ficar igual, e a gente vai começando a simplificar a nossa configuração. Então eu editei o ingress, vamos dar um F5 aqui novamente, ver se continua funcionando. Continua funcionando, ó. A gente pode clicar novamente aqui e visualizar o certificado. A gente pode ver que é o mesmo ainda, ó. lab-lan, intermediário, pronto. Então com isso a gente entendeu como fazer a configuração do TLS. Vamos precisar no certificado. A importância de carregar o certificado com a cadeia completa, que no caso é o certificado mais o certificado da intermediária. E é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.